Olá pessoal, estamos de volta para darmos início agora à nossa segunda parte da nossa aula sobre Política Nacional de Resíduos Sólidos. Vamos falar agora um pouco sobre os planos de resíduos sólidos. Os planos eles são considerados instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos e eles traçam, na verdade, uma série de requisitos que o município deve cumprir para implementar a política, né? Então, é realmente um mapa, né? Um planejamento que o município vai fazer, um passo a passo que vai orientar a execução de todas as demais ações. Esse plano ele deve ser feito não só em nível nacional, mas também em nível estadual e municipal. E essa preocupação é trazida pela Lei de Resíduos Sólidos justamente porque cada estado, cada região, cada município vai conhecer o seu território, vai conhecer o tipo de resíduo que gera e qual é o mecanismo mais eficiente de gerenciamento e gestão desse resíduo, né? Esses planos são públicos e devem ser elaborados com ampla participação social, né? Se a população não estiver envolvida nesse processo, é pouco provável de que esse plano dê certo, né? Que esse plano seja efetivamente cumprido, que as medidas saiam do papel, né? Eles são inicialmente vigentes por prazo indeterminado, mas devem ter um horizonte de 20 anos, né? Devem ser elaborados considerando o cenário dos próximos 20 anos. E a Lei 14.026 de 2020, que a gente já comentou, né, no primeiro bloco, né, que trouxe alterações e trouxe atualizações para o novo marco do saneamento, ela trouxe também para a questão dos planos de resíduos sólidos a necessidade de que esses planos sejam revisados a cada 4 anos. Isso é muito importante e é muito interessante que isso conste, né? Porque os cenários eles são modificados muito rapidamente, né? As questões ambientais e o meio ambiente em si, ele é dinâmico. As ações humanas, elas são dinâmicas. E podem acontecer uma série de questões, podem acontecer uma série de eventos ao longo desses 20 anos para os quais, né, houve essa programação dentro do plano, e a partir dessas alterações seja necessário repensar alguns itens, repensar algumas coisas que estão contidas naquele plano, atualizar o cenário atual, e por isso essas revisões elas se fazem necessárias, né? E além da destaque que deve ser observado que essa revisão ela deve ser realizada a cada 4 anos, mas que não pode ultrapassar o período de 10 anos. Justamente por isso, porque o cenário vai se alterando e você precisa estar atento a essa alteração. E aqui a gente destaca também, né, colocamos como um alerta, de que a aprovação desses planos ela é uma condição básica para que haja liberação de recursos financeiros por parte da União ou recursos que estejam vinculados a outras entidades, né, e que sejam indiretamente controlados pela União, né? Ou seja, a União, os recursos, na verdade, públicos, eles têm que ser utilizados da melhor forma possível, né? Os recursos são finitos, mas as demandas geralmente são infinitas, né? Então a gente precisa ter um cuidado com a coisa pública, um cuidado com o recurso público, e esse dinheiro ele tem que ser direcionado para aquele município, para aquele estado, que tenha já uma proposta, que tenha uma programação, que tenha ações concretas desenhadas, delimitadas, que saiba o que vai fazer com esse recurso, né? É tão difícil, é uma briga muito grande e é uma demanda dos municípios, né? Esse questionamento em relação à pouca arrecadação, à baixa arrecadação, os custos altos para você implementar todas essas ações propostas pela política de resíduos sólidos. Então, esses recursos que vêm da União para os outros entes federativos nessa finalidade, eles têm que ser aproveitados da melhor forma possível, não é? E é importante validar que a existência desse plano, ela não libera, ela não exclui a necessidade de que o município, que o estado, que a região, no caso de atuação consorciada de municípios, né, aqueles municípios daquela região, eles iniciam o procedimento de licenciamento ambiental para todas as obras relacionadas
a gestão, né, e manejo dos resíduos sólidos. A lei ela traz ainda a figura dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Esses planos de gerenciamento de resíduos sólidos, eles são destinados a empresas, a obras e outros geradores, né, como é o caso das empresas de saneamento básico, das indústrias, dos hospitais, né, que vão produzir resíduos de saúde, das mineradoras. E esses são considerados grandes geradores e dentro do procedimento de licenciamento dessas obras, desses empreendimentos, é exigido também um plano de resíduos sólidos. E aqui a gente vê muito claramente, né, uma repercussão do princípio do poluidor-pagador. Todos os empreendimentos eles devem internalizar os seus custos de produção, né? As externalidades decorrentes do processo produtivo, os resíduos que são gerados devem ser manejados e geridos e destinados ao final da melhor maneira possível por quem os gerou. Essa carga ela não pode ser assumida pelo gestor público, né? Pelo município, pelo ente público, né? Não pode ser socializado com a população, já que o lucro não é socializado, a mazela, a externalidade da atividade ela também não deve ser compartilhada com o público. E é importante salientar que, mesmo que no município em que esse empreendimento esteja instalado, mesmo que dentro do estado, né, onde esse empreendimento esteja instalado, não tem ainda um plano estadual, um plano municipal de resíduos sólidos, a inexistência desses planos, ela não obsta, né, que o empreendimento tenha o seu próprio plano, né? A lei traz também a figura do plano municipal simplificado. A prática nos mostra que os municípios, em especial os de pequeno porte, que são a maioria no nosso país, eles têm problemas relacionados à arrecadação, eles têm problemas relacionados à inexistência ou à incapacidade financeira para bancar toda a dinâmica exigida, né, para gerenciamento de resíduos sólidos, e às vezes eles também reclamam de problemas mesmo de pessoal, de estrutura qualificada ou de qualificação para as pessoas que trabalham ali, para gerenciar, para propor essas ações, né? Então acaba que todas as medidas acabam sendo muito caras e os municípios muitas vezes não têm condição de implementar. Então a política atenta a esse tipo de situação, ela propõe para esses municípios que são pequenos, que têm menos de 20 mil habitantes e que, em especial, não integrem áreas de especial interesse turístico, não integrem área de influência direta de empreendimentos com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional e que não tenham unidades de conservação em seus territórios, a possibilidade de fazer um plano mais simplificado. E aqui a gente destaca que esse plano simplificado ele pode ser feito em conjunto com o plano que é necessário, né, pela política de saneamento básico. Então, o município, que é pequeno, ele pode consorciar isso e fazer junto o plano de saneamento e resíduos sólidos. E aqui a gente destaca que a União, ela liberou bastante recurso, né, nesses últimos 10 anos, para que esses municípios de pequeno porte tivessem os seus planos de resíduos sólidos. Então, a FUNASA, ela fez um consórcio, um convênio, na verdade, com diversos municípios do país, em especial alguns aqui da Bahia. Então, Itacaré, por exemplo, recebeu alguns recursos para poder implementar o seu plano de resíduos. Una também recebeu recursos. Então, a gente vê que, ainda que esses municípios eles tenham essas dificuldades, existe, por parte da União, a disponibilização de recursos para a implementação dessas atividades, né? Para a implementação desses instrumentos. Os consórcios também são uma inovação trazida pela política de resíduos sólidos e são um ponto-chave, principalmente porque a gente consegue aumentar a escala de aproveitamento e, em especial, porque a gente reduz bastante o impacto ambiental, porque a partir do momento em que você tem um consórcio, as iniciativas que seriam feitas por cada município serão feitas unicamente por meio do consórcio.
Então, se eu tenho 3 municípios que decidem ingressar no consórcio, esses 3 municípios já economizam bastante, porque ao invés de cada um deles fazer um plano de resíduos sólidos para cada um, eles podem fazer um plano regionalizado. Ao invés de cada um deles implementar um aterro sanitário, eles podem fazer um aterro só para todos os municípios do consórcio. Então, eu tenho redução de custo, eu tenho maior eficiência e eu tenho também um menor custo ambiental, um menor impacto ambiental. A partir do momento em que tudo, ao invés de 3 aterros, eu tenho um só, no caso do exemplo que eu dei, então você reduz muito a geração de custo, você reduz muito os problemas ambientais, os transtornos todos, mas por outro lado, você precisa realmente que haja muito interesse da administração pública, muito interesse dos municípios para que possam negociar em que termos esse consórcio ele vai ser implementado, né? E é importante destacar também que os consórcios, né, e todos aqueles que implementarem logo a logística reversa, a logística reversa, no caso não, a coleta seletiva, eles têm prioridade de acesso aos recursos, né, disponibilizados pela União, justamente por isso, porque é um recurso que ele é otimizado, a escala de aproveitamento dele é maior, justamente porque ele consegue resolver o problema de vários municípios de uma maneira integrada. A educação ambiental ela também é trazida como um instrumento da política de resíduos sólidos e ela talvez um dos mais importantes, porque, como a gente viu, a lei trata e ela aborda, né, uma ordem prioritária de gestão. E para que essa ordem ela saia do papel, é necessário que a população revise os seus padrões de consumo, que revise o modo como se relaciona com os recursos naturais, né? E é necessário também, para que os demais instrumentos eles consigam ser implementados, que haja uma participação ampla da comunidade, em especial no que diz respeito, por exemplo, às ações de coleta seletiva. Então, se a pessoa, dentro da sua própria casa, não tiver uma consciência de que ela precisa entregar o seu lixo selecionado previamente, ela compromete toda a cadeia da coleta seletiva. Então, a gente vê que a adesão da população ela é essencial ao sucesso dessas medidas, não só no caso da coleta seletiva, mas todo o restante das ações propostas pela política de resíduos sólidos. Se a população ela abraça a proposta, se a população ela está integrada com as ações do poder público, ou se ela cobra do poder público, que haja, por exemplo, a coleta universalizada, com a frequência que deve ser feita, que ela atinja, né, que ela abranja todo o território do município, se a população ela está integrada, a chance de sucesso é muito maior. E a gente vai ver mais para frente como estão esses dados e a importância, mais uma vez, de que essas ações elas sejam de fato implementadas. E aqui a gente vê muito claramente, né, a articulação da política de resíduos sólidos com a Política Nacional de Educação Ambiental. Essa é a ordem prioritária de gestão que é trazida pela Lei de Resíduos Sólidos, né? Como a gente falou lá, é trazido também dentro de como um objetivo da política, né? É estimular que não haja geração de resíduo e quando isso não for possível, que haja uma geração reduzida, né? Que todo esse material possa ser reutilizado o máximo de vezes possível e quando não mais puder ser reutilizado, que seja encaminhado para reciclagem, ou seja, ao retorno, né, ao ciclo produtivo, para que volte como novos materiais, passe por todo o processo produtivo de novo, seja reinserido e volte para a sociedade como um novo material que abriu mão, na verdade, né, de que houvesse nova extração de recursos naturais para produzi-lo. E quando esse produto ele for incapaz de ser reciclado, né, seja encaminhado para tratamento e, finalmente, a disposição final ambientalmente adequada. A Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ele entende e ela traz como disposição final ambientalmente adequada de rejeitos a disposição em aterros sanitários. Eu trouxe aqui agora para a gente discutir um pouco sobre isso,
os dados da Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública. Então, como a gente observa, a Abrelp, ela faz esse levantamento anual de geração de resíduos no Brasil, de índices de reciclagem, de logística reversa. Então, ela faz um panorama anual de acompanhamento da implementação da política. O último panorama levantado foi justamente no final do ano passado, em 2020, que avaliou os 10 primeiros anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E a gente vê que, infelizmente, essa ordem que a gente acabou de discutir, de comentar, de não geração, redução, né, de geração de resíduos, ela não tem sido tão implementada assim. A gente está falhando em algum ponto e aqui, né, todos nós somos responsáveis por isso. A responsabilidade, né, pelo ciclo de vida dos produtos, ela é compartilhada, não só com o setor público, mas também com todos nós, consumidores, geradores, né? E a gente percebe que de 2010 para 2019, ao invés de haver uma estabilização desse número, uma redução, houve, na verdade, um crescimento, né, de 19% na geração total de resíduos por ano. E quando a gente avalia a geração per capita, né, desses resíduos, a gente tem um crescimento aí de 9% de 2010 para 2019. E é interessante dizer que a região sudeste, de acordo com esse levantamento feito pela Abrelp, ela é responsável por quase metade da geração de resíduos no país. E esse resíduo, que é gerado, né, em uma porcentagem de 19% a mais do que há 10 anos atrás, ele, felizmente, tem sido alvo da coleta regular. Então, a gente observa aqui na segunda coluna desse gráfico, né, nessa segunda coluna, que houve um crescimento aqui em 2019 desse resíduo coletado. E esse crescimento corresponde a 24%. Então, hoje, a gente gera 19% mais de resíduo e 24% desse resíduo, 24% a mais do que era coletado em 2010, consegue ser hoje coletado. Infelizmente, a gente vê aqui que ainda é muito alto, né, o índice de resíduos sólidos enviados para disposições inadequadas, ou seja, que não vão para um aterro sanitário, que não são adequadamente destinados, né? E esse percentual corresponde hoje a 16%. Então, no caso, corresponde a um crescimento, né? A gente verifica que de 2010 para 2019 houve um crescimento desse percentual de resíduos inadequadamente lançados na natureza, né? E esse percentual a mais corresponde a 16%. Então, 19 dos 19 a mais que a gente gerou, 16 a mais também que a gente lança de qualquer maneira na natureza. E isso, se você converte, dá aproximadamente, né, 6,3 milhões de toneladas de resíduos que são ainda dispostos, né, de maneira inadequada no ambiente. Então, a gente verifica que aquela ordem lá atrás, essa ordem, no caso, ela não tem sido respeitada. Os municípios, eles precisam se empenhar, as pessoas precisam se empenhar em cumprir essa ordem, em desestimular a geração de resíduos, estimular a sua reutilização, a sua reciclagem, para que esses números aqui consigam ser reduzidos.